Olá, tudo bem? Sou Ricardo Sá, consultor de processos e serviços, mas com formação básica de Wine Beer Sommelier e vou bater um papo com Mari Alaska. Mas, no final, temos Sabre. Bora? Olá, internet, Elias! Olá, meu povo, olá, minha pova. Mais um episódio do nosso podcast Tome Gosto, Cerveja, Café ou Vinho. Hoje vamos ter um papo com mais uma pessoa que me deu treinamentos ao longo da carreira. Não só me deu treinamentos, como eu conheci esse cara uma vez julgando coquetéis. Isso deve ter sido em 2007 não, 2010, 2011, sei lá, com muito tempo, né? E o que mais me chamou a atenção no papo que eu tive com esse cara foi o seguinte: participamos um dia de um júri, né? Claro que eu não era técnico, eu era do júri artístico, né? E aí tinha um júri técnico e um júri artístico. E anos se passaram, ele foi dar um treinamento pra gente em outro curso que eu fiz. E no meio do treinamento ele tá assim, não, por que tal coisa assim? Aí tem aqueles caras marqueteiros que fazem isso, que fazem aquilo, faz aquilo outro. Não, tal coisa é assim, mas tem aqueles caras marqueteiros que fazem isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Aí não sei o que, mas tem o cara marqueteiro e tal, não sei o que. Aí de repente eu me apresentei pra ele. Ah, você é aquele cara marqueteiro. Eu gosto de você. Falei, beleza, Ricardo, tudo certo. Ricardo Sá é consultor de vinhos. Ele é consultor também no setor de hotelaria, de alimentos e bebidas. O que é alimentos e bebidas A e B no setor de hotelaria e as outras ramificações disso? O Ricardo vai explicar. Ricardo é sommelier de vinho, tem uma carreira muito extensa, atende muita gente, muita variedade de serviço, eu diria. Então, se é um cara que você quer ouvir como foi construída uma carreira ou aquelas curiosidades que a gente tem sobre hotelaria e mais, vem que esse papo é pra gente, tá bom? Dá o like, curte o canal se você tá no episódio de áudio, só já faz o download do podcast pra você não ficar sem áudio, né? Se você estiver no avião, já faz o download do arquivo aí pra fechar a porta, você voar conosco, tá bom? Chega mais que o papo promete. Ricardo Sá, marqueteira... Companheiro, Cerveja, café ou vinho? sempre... São todas as bebidas, mas neste momento sempre vai ser o vinho escolhido. Sempre vai ser o vinho escolhido. Como é que você foi parar no vinho? Você não nasceu tomando vinho, você não é francês de família francesa, produtora de vinho. Só assim, Né? eu sou ali um francês de Carandaí, né? Carandaí. Do lado de Barbacena, né? Barbacena. Mineiro. Uhum. E o mais interessante é que quando eu fui estudar no Gorogotó, nós tínhamos uns professores que nos davam umas aulas muito interessantes. Até aí tudo bem, só que eu me enviesei pela linha de coquetéis. Chegou um belo momento que eu virei e falei assim, não é possível, eu não vou conseguir trabalhar de noite. Aí eu lembrei que vinho a gente consegue trabalhar de manhã, de tarde, de noite, leve. E aí eu fui mexer com vinho. Só que nesse momento já se faz uns 25 anos. Você começou falando do Grogotó. O que é o Grogotó? Para quem nunca ouviu esse nome tão bonito, Grogotó. É bonito, Grogotó né? é o primeiro hotel escola da América Latina. Assinatura Senac, né? Ficou fechado agora durante a pandemia, acabou de ser terceirizado a parte de hotelaria, inclusive, a parte de escola é Senac, né? E por ser a primeiro hotel-escola da América Latina, ele virou uma referência para tudo que fosse montar a parte de escola para restaurante, bar, hoje Brasil. Então, ele é o primeiro, depois vem Águas de São Pedro, e lá nós tínhamos, então, cursos para garçom, cozinheiros, cursos práticos, cursos rápidos, tá? É uma referência. Existe até hoje o Grogotó? Ele existe, mas a parte de hotel não é mais do Senac. Antigamente era. Na minha época, por exemplo, nós, enquanto alunos, nós éramos os profissionais que atendiam os hóspedes. Porque nós tínhamos as aulas teóricas e iríamos para a parte prática. Peraí, não chega ainda não. Fazer isso. Como é que você foi parar? Você um dia acordou em Carandaí, olhou pra cima, olhou pro céu, que é calor, que é sol, falou assim, vou trabalhar no hotel ali. Como é que você foi parar nisso? Com 14 anos eu fazia curso... 14 anos
eu atendia restaurante. Restaurante de Carandaí, pequeno, né, e tal. Você atendia, que você fala, você atendia mesa. Como se fosse um garçom. Uhum. Já era um caminho, né? Então atendia final de semana, sábado e tal. Só que aí meu sonho era ir como músico para a aeronáutica. Aí, Porque Barbacena É do tem lado. Aí eu fiquei fazendo um ano de teste. Aí quando vê, não passei, eu falei, opa, peraí, vamos ligar pro Grogotó. Então eu liguei e tinha uma prova para curso de garçom na semana seguinte. Aí no dia que eu recebi um não, foi numa segunda-feira, a primeira coisa que eu fiz foi ligar no Grogotó. Aí tinha já uma seleção na próxima semana. Falei, é essa aí, bora lá. Só contextualizando aqui, para quem não conhece Minas Gerais, Barbacena tem a EPICAR, não é isso? Sim. Escola Preparatória de Cadetes do Ar, de Isso Cadetes aí. Aeronáutica, é isso? Uma coisa assim, Isso né? aí. E a cidade de Barbacena também tem a Escola de Medicina. São referências, São né? referências. São E referências. a gente até ouve falar que Barbacena é em Minas Gerais. Se você não é de Minas Gerais, você tem mais de 30 e alguma coisa anos. Você vai se lembrar do Joventino Barbacena, na escola de professor Raimundo. Quando eu era criança pequena, lá em Barbacena. Tanto é que a gente corta, né? Barbacena, né? Barbacena. Então a cidade de Barbacena tinha, quer dizer, tem a EPICAR, que é da aeronáutica, e a escola de medicina. E quem é de lá fala que há até uma rixa, assim. Quem são os mais influentes, mais poderosos na cidade? Os alunos da medicina ou os alunos da aeronáutica? Na exposição, por exemplo, tem a barraca da medicina. Sim. Né? Que é a barraca mais cara durante a exposição da cidade, a exposição agropecuária. Mas então você servia mesas em Carandaí, Uhum. aí você tentou fazer a prova para aeronáutica, e quem tá ouvindo assim, fazer uma prova para aeronáutica. Não, talvez seja o vestibular mais concorrido do Brasil, ou um dos, né? Só que como eu é ia tá. como pianista, Quer dizer, vestibular, pô. Agora é Enem, né, idiota? Eu queria ir como músico, né? Mas você fez uma prova de músico ou você fez uma prova normal? Você fica um ano fazendo testes. Você vai lá dia e testa. São anos, durante um ano você vai fazendo testes. Teste físico, aptidão, escrita e tal. Até você chegar na prova final. Entendeu? E quando você chega na prova final, você vai encontrar um auditório com 1.200 pessoas, certo? Aquele auditório da aeronáutica, aquele Sim, redondão um lá? anfiteatro, Aham. lotado. E aí, só que o número de vagas é muito pequeno, né? Então, aí eu falei, beleza, passei não, bora, Grogotó. Entendeu? Então a sua saída foi foi entrar no Grogotó. E aí você entrou no Grogotó com 14 para 15? Não, com 18. Com 14 era quando eu atendia salão em restaurante. Aos 17 eu fui para a aeronáutica para fazer os testes. Quando deu 18, era o resultado final. E aos 18, então, eu falei, agora eu tenho que resolver. 18 anos tem que sair de casa, né? Sim. Então, aí você foi parar no Grogotó. isso aí. E você teve que sair de Carandaí. Morar em Barbacena. Em Barbacena. Quantos quilômetros, para quem não conhece? 20 minutos de carro. 30, então tá. É rapidinho. Do lado. Uhum. Pra você que em Belo Horizonte é tipo ir comprar, você mora no bairro Castelo e tem que comprar pão. Só que você tem que lembrar que isso foi há 30 anos atrás. É um certo tempo. Ou seja, não era pista dupla, uma série de ônibus, né, em horários pontuais, acesso carro, pouca gente, uma série de fatores. Aí você falou assim, vou para o Grogotó, que é o hotel escola do Senac, referência no Brasil. Aí você chegou lá para fazer curso de? Garçom. 6 meses. Ricardo, ainda existe curso de garçom de 6 meses? Não. Hoje está com 3 meses. E deixa eu te devolver ainda dentro disso, nós vamos voltar na sua biografia. Tá faltando garçom bem formado, você que é do mercado? O mais interessante, esse ano eu já viajei. Fui 2 vezes a Recife, estou indo agora a 2ª vez para Porto Alegre, fui em Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas. Final do ano passado eu estava em Natal. E o maior problema que a gente tem hoje nós temos as vagas abertas para garçom, cozinha, só que nós não temos os profissionais, os colaboradores a se colocar à disposição para as vagas. Né? A gente fala que durante a pandemia a gente não sabe para onde que esse pessoal foi. Até na pandemia estava tudo cheio. Deu a pandemia, todo mundo saiu.
e agora a gente está nessa busca. Então, hoje, nós temos vários hotéis, vários restaurantes que estão com vários jovens, vários profissionais jovens, de 18, 19, 20 anos de idade, que a gente está tentando formá-los dentro dos hotéis. Gente, ou seja, emprego tem, vaga tem, basta querer. A carreira de garçom eu nunca fui, mas eu sei que é altamente transitória. Vou te falar algumas pessoas que já vieram aqui, ou que eu já entrevistei, ou que vieram aqui, que trabalharam de garçom. Se você é jovem, você conhece A Culpa é do Cabral, sabe o Fabiano Cambota? Já trabalhou de garçom fora do Brasil. Ele, inclusive, conta na entrevista do Tomei Gosto, tá em áudio, tá? Volta lá e ouve no áudio. Você que é daqui de Minas Gerais ou de fora, e tem o Estevan Gaipo, que faz o Alto Pobre, já trabalhou de garçom também. Né? Aliás, é um baita do humorista. Eu acho que o garçom, que é humorista, ele tem essa tirada rápida e tem a resposta para tudo, né? Que o garçom tem. Gustavo Diáquero, que passou aqui também, seu vinho, que chegou a ser gerente de alimentos e bebidas do Fazano em Belo Horizonte. Um cargo respeitável pro Não setor. só isso, mas Gustavo, ele tem prêmios em questão a vinho e ele é um epícore também, né? Ele é um microfone um pouquinho aí, ó. Ele é um epícore, também muito respeitado. O que é epícore, perdão? É um sommelier de charuto. Mentira. Sim. Vamos trazer mais um entrevistado aqui. Então, o epícore. Eu descobri que lagareiro é o cara que fazia azeite. Você sabia disso? Sim. Cara, que... Então tá, mas e voltando. Então assim, a carreira de garçom é muito promissora para você começar a sua vida. Né? Você vai ganhar seu dinheiro ali. Eu já falei aqui no podcast mais de uma vez. Um pai de um amigo meu dava consultoria no shopping e falava que o cara que mais ganhava dinheiro no shopping antigamente, não sei como é hoje, era o garçom. Ele ganhava mais dinheiro do que o vendedor daquela loja chique. Só que o povo não queria ser garçom, porque tinha que carregar bandeja e vestir ali. Mas aí você foi fazer o curso de garçom. Sim. Aí 6 meses. 6 meses. E fez? Fiz de garçom de 6 meses, de cozinha de 9 meses e precisava de jantar, né? Um ano, então você jantar. tem 1 ano e 15 meses. 1 ano e 3 meses aí. Ok. Essa brincadeira. Só que precisava de jantar. Você morava onde? República. Época boa de República. 6 pessoas na República, né? O pessoal da aeronáutica. Super tranquilo, né? Porque Tinha todo trote mundo... para calor? Não, mas é sem dinheiro, né? Então é ótimo. Não que hoje eu tenha, mas... E o mais interessante na época é que o pessoal falou assim, vamos jantar. A gente fala assim, jantar o quê? Não tem nada na República, né? República é raríssimo ter alguma coisa. Aí eu falei, opa, virei pro Puyat. Sim. Né? Falei, Puyat, vou precisar de virar auxiliar de cozinha de noite, o Puyat. Fala, Laércio, o que está acontecendo? Eu falei, cara, preciso jantar. Ele falou, beleza. Aí eu fui obrigado a fazer uns 12 cursos à noite como auxiliar do chefe. Para jantar. Para jantar. Entendeu? Nessa brincadeira, quanto tempo? Total? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Dá um ano e meio, mas só que a gente pegou mais algumas coisas um pouco logo em seguida. Porque acabava que o Senac, na época, era tão disputado e a gente precisava de muitos auxiliares por causa dos eventos. Foi a época boa que a gente tinha o Festival Tiradentes, né? Estava começando. Então, muita coisa interessante. E todo mundo já saía do Grogotó empregado. Não tinha questionamento. Só não era empregado quem não queria. Só não trabalharia naquele momento quem não queria. Pode-se fazer essa metáfora com os dias de hoje, sem curso? Não trabalha quem não quer? Pode. A diferença é que hoje a gente não quer uma pessoa tão técnica, né? Nós queremos uma pessoa mais prática. Então, se a pessoa tem boa vontade, é uma das perguntas que eu faço durante a entrevista hoje, quando eu estou selecionando. Você gostaria de estar aqui e aprender uma profissão? Se você quiser, nós vamos longe. Entendeu? A primeira pergunta. Se não faltar, entendeu? Se chegar no horário, as coisas básicas, o resto consegue aprender. Porque tem serviço todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Todos os dias que você fala de segunda a segunda, né? Segunda a segunda. Final de ano, então, e lembrar que nós, Minas, né, nós somos a capital de bares. Uhum. Nós já chegamos a ter, em Belo Horizonte, média de 12 a 15 mil bares. Entendeu?
Durante a pandemia, que estava tudo fechado, nós ficamos com 5 mil. Então, é muita coisa. Estou falando de Belo Horizonte. Tá, vamos começar com o vinho, qual que nós vamos tomar primeiro, e aí eu vou te fazer umas perguntinhas mais da sua carreira. Qual que é o primeiro, Ricardo? Por favor. Nós vamos tomar um... Só cuidado com o microfone, você tem que ficar mais perto dele. Opa, voltando. Volta aí pro microfone. Folhas é um produto feito com número de garrafas específica, ele não é de grande produção. Uhum. Vinho nacional, super leve, fácil do pessoal consumir, tá? Uhum. Um custo-benefício, tá? Você se importa de falar o preço ou melhor não? Não, acho que vamos pensar nos 40, 60 reais. Tá louco. Entendeu? Achei que era 40, 60 um baita no custo-benefício. Não. Corre até um sério risco de virar o vinho a ser servido aqui no podcast. Por que não? Por que não? Tá dentro da minha faixa que eu aguento pagar. Importante, importante. O pessoal, existe uma pergunta que as pessoas me fazem, que é: qual o melhor vinho? Aí, geralmente, eu falo muito para as pessoas que não existe melhor vinho. Existe a boca que entende. Então, por exemplo, na primeira vez que eu tomei um vinho de 30 mil reais, que eu não me lembro nem o nome mais, eu tinha 23 anos. Então, 23 anos com um vinho nesse valor... Potência não é nada sem controle? Não, eu falei assim, é um vinho. Então, eu entendo que não existe vinho ruim, não existe vinho bom. Existe boca que entende do produto, tá? É muito importante a gente enfatizar isso, porque tem muita gente que está entrando no mundo vinho. Porque o mundo vinho ele foi muito fechado, né, durante muito tempo. E as pessoas, por causa de status, né? Então, o Ricardo agora está me servindo. E ser servido pelo Ricardo é sempre uma honra. Eu já fui servido pelo em curso mais de uma vez. E toda vez que eu vejo o Ricardo servindo vinho, eu sinto uma mistura de curiosidade com ódio profundo. Mas um ódio, assim, ferrenho. Porque ele pega o vinho com a facilidade. Ele bota a mão debaixo do vinho, que eu acho que ele passa cola. Acho que ele tem uma fita dupla face ali na mão dele e no vinho. Ele pega, serve, não deixa cair uma gota, o abençoado, e serve na taça dele também. E tá tudo lindo. Ele tá conversando comigo aqui. Importante. Você fez comentário sobre os garçons, né? E Te odeio. antigamente era considerado garçom escravo de mesa. Uhum. E a gente entende que hoje ele é um vendedor. Só que para ser um vendedor ele tem que gostar do que faz. Se ele não gosta do que faz, nós vamos ter um problema. Ele vai fazer de qualquer jeito, corrido, né? Não tem paciência com o cliente. Lembrar que se você não gosta de gente, então piorou. Nós somos gente e atendemos gente. Peraí, vamos brindar, que tem muita pergunta aí nessa área que você falou. O brinde é correto na etiqueta? Cheiroso, vinho. Esse vinho é de onde mesmo? Perdão, não lembro. Sul do Brasil. Sul do Brasil. Então pode ser Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou Paraná. Rio Grande do Sul? Esse é Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. Catarinense. Levinho. 12% de álcool. Um demi-sec. Uma cor, um rubi mais tradicional. Curti esse vinho. Entendeu? Chance alta dele vir parar no podcast. Ricardo, hoje em dia, quais são os seus cargos? Antes da gente... Ou então, porque essa noção de trabalho hoje em dia está muito mudada, né? Que você tem um cargo, mas você presta serviços, né? Sim. O que você trabalha hoje em dia? É interessante, porque a minha vida, todo mundo sempre me imagina mexendo com vinho. As pessoas olham para mim e falam assim, e aí, Ricardo, e o vinho? Não, mas você é sommelier de vinho. Sim. Né? Só que hoje, dentro da empresa, eu trabalho na Simple, que é uma empresa que presta serviço de consultoria, planejamento e gestão para restaurantes de hotel. Então, hoje o nosso foco é restaurante de hotel. Então, quando você vira e fala assim, Ricardo, nós vamos montar um restaurante, falou, é em hotel? É uma pergunta que a gente faz, por quê? Existe a diferença do hotel de restaurante, do restaurante de hotel e do restaurante de rua. Então, são dois nichos de mercado. Né? Por quê? O restaurante de hotel, por exemplo, estou passando na frente do Fazano no horário do almoço, meio-dia. Sim. Vamos entrar para o almoço. Opa, será que eu posso entrar para o almoço?
As pessoas geralmente elas avaliam muito isso. Uhum. Estou passando no restaurante, um restaurante de rua, certo? Fino, elegante. A gente entra. O restaurante de hotel, as pessoas têm um certo receio. Elas se organizam para ir. É como se fosse um evento. É uma experiência. É uma experiência. Inclusive, uma palavra muito interessante que em 2022 a gente teve que trabalhar muito. É gerar experiência. Tá? Engraçado você falar do Fazano, só fazer um paralelo aqui. Eu tenho meu guia de cafeterias, eu Sim. me tornei amante de café e tal. O Fazano, o café da manhã do Fazano de Belo Horizonte, em termos de custo-benefício, na minha opinião, é o melhor custo-benefício para café da manhã na cidade. Porque tem alguns cafés da manhã que estão ficando tão caros quando você fizer a conta final, que talvez o café da manhã do Fazano, Seja ouça melhor. isso, tá? Seja melhor e mais barato. Sim. Ou o mesmo preço e você vai ter um nível de consumo, e aí a palavra experiência então nem se Sim. fala, né? Uhum. Léguas, luz à frente. Garantido. Então, assim, a gente cria, não sei se queria entrar nisso da seara do preconceito, Tranquilo. né? O hotel é chique, né? Cara, o café da manhã do Fazano, para ser o preço que ele é, para oferecer o que ele oferece, talvez seja ou mais barato ou um preço muito parecido que você tomar um café da manhã bom em restaurantes de café da manhã de Belo Horizonte. Essa semana eu estive numa cafeteria na cidade, aqui em Belo Horizonte, e um café para 2 pessoas foi R$ 85. Mas fala o que é o café, não é só a bebida café, né? Não. Um café da manhã hoje, por exemplo, em hotel, ele é servido de frutas, frios, pães, bebidas que são sucos, sucos naturais, né? E bebidas, no caso, algumas, né? Estilo água saborizada, café, cappuccino, isso já é a parte de bebida mais quente. E alguns itens que eles podem estar ou não presentes, que é estilo tapioca, omelete, ovos mexidos, né? Então, isso seria um café hoje que a gente chama de um café continental. O café continental, ele tem isso como base. Um café desse como base, uns hotéis econômicos hoje cobram R$35, R$40 por pessoa, certo? Uhum. Só que é de 6 da manhã às 10 da manhã. Você pode sentar e ficar à vontade esse tempo todo. Beleza? Uhum. Quando a gente chega num Fazano, num Radisson, num hotel um nível acima, o café vai custar, então, R$40 a R$60 por pessoa. Ele já vai subir. Mas De 6 da manhã às 10 da manhã, final de semana até às 11. Mas é mais caro. Não. Se você pegar um Radisson, por exemplo, é de R$60. Não, o Fazano eu sei que é um pouquinho mais do que isso. Aí ele vai gerar na base de 100, 120, né? Só que Belo Horizonte hoje, se você pegar nos 120 hotéis que nós temos em BH, nós vamos ter 3 hotéis nesse valor. Os outros vão estar em 60 e os outros R$40 para estourar. Só que é à vontade. Eu tive numa cafeteria onde que eu recebi uma bandeja, e essa bandeja tinha 2 cafés, 2 leite, um bolo, pão de queijo, alguns itens. R$85. Só que as pessoas às vezes têm o preconceito ou têm o receio de ir a um café da manhã de hotel. E o mais interessante é você levar a sua família no domingo. Porque como é o café estendido, né? Uhum. Café da manhã de segunda a sexta, geralmente o horário até às 10 e final de semana até 10h30 ou até às 11. Então você leva a família. Tá? E é quando a gente então avalia. Os clientes que são habituês ou acostumados ao hotel, super tranquilos. Mas a pessoa, quando ela passa na porta do hotel, ela fala assim, não, hoje eu não posso não, eu tenho que me organizar para vir. Uhum. Tanto para almoço, café ou janta. Tá? Mas voltando lá. Então, que senão a gente fica muito hipertextual. Você hoje presta consultoria para restaurantes de hotéis. De hotéis. Para algumas redes. Para algumas redes. Quantas redes e tipo, quantos quartos, ou sei lá, quantos hotéis? Dá um número aí para mim, vai.
Uma rede são 180 hotéis, a outra 5 hotéis, mais uma com 5 e mais uma com 5 hotéis. Tá bom. Tá ótimo. Tá Então são ótimo. tipo 200 e borrachinha Dá um hotéis. serviço bom. Dá um serviço Você bom. tem trabalho, né? Tem serviço. Você tem trabalho. Tem muito serviço. Eu te acompanho, você tem serviço. Então você ajuda um hotel a estruturar o serviço de restaurante. Nós fazemos a parte de planejamento e gestão. Se você hoje falar assim, vamos abrir o hotel do zero, a gente monta a estrutura, sugere seleção de colaboradores e estilos e perfis, né? Material, proposta de valor do restaurante, que é, se ele vai ser francês, vai ser italiano, vai ser que tipo de restaurante? Tá? Então a gente faz toda essa parte e depois faz o acompanhamento, lógico. Tá, mas então o Ricardo, a consultoria, a PJ, vai ligar, vai marcar um horário, é uma equipe que vai participar disso tudo, eu tenho certeza que não faz tudo sozinho, né? É multidisciplinar. Fechei um contrato contigo, tô abrindo um hotel, o Ricardo aparece, aí você vai selecionar o pessoal, o que o Ricardo faz? Eu chego para fazer a parte de processos e serviços. Então, todos os hotéis, eles têm hoje um padrão. Então, eu vou conversar muito sobre o padrão, qual é o padrão, o que pode, o que não pode, devido ao perfil do cliente, inclusive, que a gente vai atender, do público que nós vamos atender. E após isso, eu começo a ministrar os treinamentos, que são para os garçons, tanto de serviço, tanto de cerveja, treinamentos de vinho, treinamentos de coquetéis. Essa é a minha parte. Nessa brincadeira, quantas pessoas passam na sua mão por ano? Você chuta? Você tem esse número? Esse ano, inclusive, eu não fiz esse número. Mas posso falar que esse ano já passaram umas 500 pessoas fácil. Inclusive tem a parte online, né? Que a gente acaba tendo que fazer. A pandemia nos ensinou isso. Eu tô fazendo esse exercício contigo do número e sempre tentando traçar um paralelo aqui para quem está nos ouvindo, seja o curioso, seja você que é da área de alimentos e bebidas, seja você que é jovem e veio parar nesse podcast, ou você que está desempregado ou desocupado, né? O que eu quero sensibilizar quem está ouvindo aqui é que o Ricardo é uma pessoa que contrata muita gente, né? Se não contrata, treina. E eu, Mário, Ricardo, ando pela cidade e eu tô me sentindo até de certa forma feliz de ver muita gente contratando. Sim. Eu tenho visto placa de contratas. Sim. Eu sou de uma época que não tinha isso, assim, pô, emprego, você se abraçava e morria, né? Então, assim, agora existe o contrata-se. Alimentos e bebidas, então, é uma fonte de renda, o Ricardo está explicando isso aqui. A e B, que é alimentos e bebidas, esse setor de restaurante, o que é isso? É o café da manhã, é o frigobar, é o restaurante, o que é isso? Setor de alimentos e bebidas. Alguns hotéis, eles pegam tudo que tem alimentos e bebidas, tem que passar por esse setor. Então, hoje nós temos o restaurante principal, que ele serve café da manhã obrigatório, 365 dias. Almoço e janta vai depender devido a perfil do hotel, né, público, ou inclusive tamanho. Porque às vezes nós temos apenas um local para servir café. Tá? Hotéis de um nível acima, né? Hoje a gente não tem mais estrelas, mas vamos pensar num 4, 5 estrelas. Peraí. Me explica isso. Porque quando eu era molecote, ainda existia, tal hotel tem tantas estrelas. Uma vez a gente fez uma viagem que a gente até ficou 2 noites no Grogotó, que a gente estava de carro rodando e foi parar lá. Tal hotel tem tantas estrelas. Ainda existe esse sistema de estrelas? Não. Tem alguns anos, não me lembro qual é a data, né? Mas nós não temos mais estrelas. Nós temos hoje classificações de hotéis, onde que eu tenho o que é luxo, eu tenho os standard, ou seja, os estilos de hotéis. O econômico, o hotel mais simples. Mas deixa eu reclamar disso com você. Eu sei que a culpa disso não é sua. Sim. Seja meu muro das lamentações. Assim, hoje em dia a gente conhece as redes, né? Sim. Tem o Ibis, que acho que é tudo a cor, né? Ibis, Mercury. Sim. E Novotel. Novotel, e tem um que é o acima, que eu não sei se é o Blue, enfim. Mas então assim, você fala, se eu vou estar em cidade, vou dormir num Ibis, que o Fórmula 1 virou Ibis também. Sim. Você fala, é um hotel barato, que vai ter cama, banheiro, pia.
Se eu quiser café da manhã, eu pago a parte, pego minha mala e vou embora. Beleza. Isso aí. Hotel Mas econômico. É até econômico. Mas o fato de existirem estrelas antigamente Ajudava. ajudava. Que você fala assim, esse é um 2 estrelas, esse é um 3 estrelas, esse é um 4 estrelas. O público agora tem que decorar qual Não. classificação que é o quê? O mais interessante é que, na época, quando tinha estrelas, as pessoas, então, focavam naquele nível de serviço. Uhum. Hoje, a gente foca muito em respostas de cliente em questão à satisfação. Por isso que a gente tem TripAdvisor, tem outras formas de avaliar. Então, Mas por então exemplo, isso virou um critério paralelo? o critério hoje, a gente tem a classificação, ela não é por estrela, mas o hóspede hoje, por exemplo, se você for no Rio, você vai ficar no Ribalta, tá? O Ramada Ribalta, é o primeiro do TripAdvisor, mas é considerado um economy premium. Por quê? Porque o serviço dele é muito bom. Por isso que ele é o primeiro do Rio. Então isso ajuda muito, porque antigamente eu pagava por estrela e quanto que eu tinha no bolso. Hoje eu faço a matemática. Dinheiro e entrega de serviços. Entendeu? Entendi. Então isso ajudou muito. Eu entendi em termos, mas eu entendi. Eu te prometo que eu entendi. E muitas pessoas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, o E-Suite Sion, né, ficou durante 2 ou 3 anos, como o primeiro do TripAdvisor, inclusive, um nível acima do Ouro Minas. Você que não é de Belo Horizonte, o Ouro Minas era o nosso ícone, né? Junto com o Othon, junto com o Othon Palace e Hotel Othon, eram os dois considerados, então, à época, 5 estrelas, que recebiam chefes de estados, grandes artistas, ainda delegações recebe, de né? futebol. O Ouro Minas ainda recebe, né? Só fazendo um paralelo aqui. Ricardo, tem vários níveis de serviço de hotel, mas tem uma pergunta que eu quero te fazer logo no princípio, cara. Aquela lenda do cara assim, vou largar a vida, vou abrir um hotel para descansar que eu não aguento mais a minha empresa. Isso é o caminho da frustração? Porque o cara do hotel trabalha todo dia, velho. Na verdade, ele trabalha 24 horas. Não é todo dia. Além de ser todos os dias do ano, é 24 horas. Porque o hotel não fecha. Sim. Né? Se você for investidor, é um ótimo caminho, tá? Mas é importante entender que você tem que ter um gerente muito bom para estar 24 horas no hotel. Não, mas peraí. Deixa eu quebrar um pouco. Você tá falando para mim de mundo business. O meu amigo, eu tenho um amigo... Montou uma pousada. Vou montar uma pousada. E pra mim, é tipo o cara vai abrir uma fazenda para eu descansar. Eu falo assim, meu Deus. Não vai, gente. Pois é. Bora trabalhar? Ele vai trabalhar mais. Vai trabalhar mais. É um a não ser que ele monte só final de semana. Existe isso. Segunda, terça, quarta, ele vai fechar e abre quinta, sexta, sábado e domingo. Ou ele abre apenas sexta, sábado e domingo. E isso nós temos. Nós temos vários hotéis nessa linha. O interior de Minas Gerais, inclusive, tem muito disso. Muitas pousadas assim. Olha, então você que está cogitando a partir de agora mudar seu core business, acho bonito falar termos em inglês, talvez eu nem saiba o que significa, mas se eu falar o seu core business é mais bonito. Então, existe a opção de quinta, sexta, sábado, ou sábado, domingo, enfim. Tá. Aí ele vai descansar. Vai descansar segunda-feira, né? Porque terça e quarta... Ele vai descansar na terça. Na terça. Porque a segunda é o dia de desmontar o hotel. Joia, hein, Ricardo? Ele quer descansar, vai descansar um dia. Da mesma coisa que tá trabalhando. Lembrar o seguinte, tem que ter paciência para receber hóspedes. Se você gosta de receber as pessoas na sua casa, ótimo, hotel é o melhor caminho. Você vai ter que receber do mesmo jeito que você recebe as pessoas na sua casa. Hotel pequeno ou essa pousada, esse povo te procura? Alguns sim, mas muito pouco, porque as pessoas que têm pousadas pequenas, elas querem fazer tudo muito sem planejamento. Alguém que já foi garçom ou que já foi um recepcionista, viu que ele era um cara bom nisso, foi lá e montou. Ou alguém na família era dono e algum sobrinho assumiu. Deixa eu te desconstruir aí. O cara que é da medicina e a esposa dele é contadora.
e vai abrir um hotel. Ele pode te ligar? Pode. Vai ter uma pode. consultoria? Como é que é isso? Sim, consigo. Eu estava em Fortaleza, encontrei um casal que eles montaram uma pousada em Fortaleza, em frente um resort lindo, né? E ele é um advogado e a esposa dele era contadora. Por incrível que pareça, a gente nem conversou, mas é uma Sintonia. E ele trabalhava para o Estado. Chegou uma hora que ele começou a dar estafa. Então ele procurou vários locais para investir, né? Uhum. E acabou achando Fortaleza esse local interessante. 20 apartamentos. Ele é o recepcionista, ele atende telefone, ele faz compras, ela arruma os apartamentos. Entendeu? Então, é legal? É. Mas quem que vai sair final de semana? Quem que vai poder sair? Ele ou ela? Um dos dois, porque alguém tem que tomar conta. Ou senão você tem que contratar alguém. Só que o tamanho da pousada não consegue contratar mais colaborador. Entendeu? Quem que vai limpar, vai mexer na grama? Então você tem que ter um estudo de viabilidade antes, então. Garantido. Eu tô vendo tanta gente assim fazendo um paralelo da hotelaria com outras coisas. Eu cheguei a ver quase casais se desfazendo porque alguém inventou de comprar uma franquia ou abrir uma loja de alguma coisa e quase foi pro espaço a loja e o casamento. A gente briga muito com as pessoas, com os investidores, quando alguém chega e fala assim: por que não está me dando dinheiro? Aí a gente fala assim: você fez estudo de viabilidade na hora que você comprou a cota do hotel? Primeira coisa. Porque quem vendeu, vende bem. Mas eu quero saber o seguinte: alguém te instruiu, alguém te mostrou, alguém te mostrou um DRE, te mostrou a região, mostrou a viabilidade? É importante isso. Como a gente está no meio, a gente gosta de incentivar as pessoas a terem, sim, e fazer investimento. Mas é importante fazer um investimento consciente. Às vezes você foi na onda de alguém, né? Ricardo, eu quero ser dono. Compra multipropriedade, por exemplo. O que é isso? Hoje você vai pagando todo mês uma mensalidade e você tem um número de dias para você usar por ano. Ah, mas então peraí, mas então não é business, é um trem que vou ter minhas férias pagas. Sim. Não é business. Só que aí, se você não quiser utilizar, você pode vender esses dias. Mas ainda não é assim. Não é um investimento. Não é investimento. Um apartamento de hotel hoje é 300 mil. Entendeu? Peraí, vamos lá, cara. eu tenho medo de eu ficar perdido aqui. Eu vou começar. Você trouxe uns queijos, uns frios bonitos. Quem que mandou esse aqui pra nós? Ah, sim. Rafael Felipe do Cadê Meu Queijo? Tá aqui na minha mão, vai ser postado, já está na descrição, tanto do YouTube quanto do episódio em áudio. Está aqui, frios do Cadê Meu Queijo Empório, @ Cadê Meu Queijo Empório. Isso. E aí a gente trouxe salaminho, provolone, um queijo com ervas. E o interessante é que você pode personalizar os itens que você precisa. E eles têm muita coisa legal lá. Tá? Show. Agora me fala uma coisa aqui. Vão ir voltar com a bola, eu vou comer, eu vou te fazer raiva. Quando você vai estar falando. Você estava me falando que você presta consultoria desde do hotel econômico Ok. até um ultra luxo. Qual que é o Chile Quinto, que você falou o nome dele? Chile Quinto no bom sentido, tá? A gente é porque é bom serviço. A Rede Carmel Hotéis. Aí, ó, que beleza. Rede Carmel Hotéis é uma rede hoje referência Brasil. Inclusive, o foco é estar entre os 5 melhores hotéis Brasil, entrando inclusive para a lista dos melhores do mundo. Então hoje, a Rede Carmel ela tem 5 hotéis, sendo que tem o exclusivo Taíba, que é um hotel onde que uma diária hoje é entre 4 a 12 mil reais, casal com café da manhã, com uma vista linda. Fala um negócio da piscina, eu achei tão legal você contando isso. Eu até tossi, olha, tanto luxo. Deixa eu tomar um vinho. Nota bom que eu estou comendo com ervas aqui. Interessante é que quando a gente vai para um outro patamar de hotéis, a gente assusta com alguns detalhes, né?
E muitos dos clientes, às vezes, acabam assustando um pouquinho. Então, por exemplo, existe uma palavra que a gente usa que chama mimo, né? E o mimo, para hotéis econômicos, para hotéis executivos, é quando você chega no hotel, você recebe um docinho, você recebe frutas laminadas, uma salada de fruta, um bombom com uma cartinha. Isso é um mimo, né? Uhum. Quando você chega no Taíba, assim que você for fazer o seu check-in, você vai fazer o check-in sentado, não se faz check-in em pé. São apenas 35 apartamentos exclusivos, inclusive, e você chega uma garçonete com frozen com álcool e sem álcool, um palito com frutas e toalhas geladas para que você possa lembrar que você está num local muito quente, né? Então, é a primeira coisa. Quando você está na piscina... Peraí, rapidão, pausa. Gente rica não sua. Piscina de casa. Você quer toalha? Não, não. É uma toalha gelada. Tá? Inclusive, na hora que você olhar a toalha, porque as toalhas ficam no freezer. É tirada do freezer e vai com gelo por cima para que a pessoa possa se secar. Tipo o copo do Outback, eu sei que gosta. Ok? Tá bom. Com isso, na hora que você estiver na piscina, vai passar uma garçonete e ela vai virar para você e falar assim: a senhora me autoriza a limpar os seus óculos? Para você poder admirar a nossa beleza natural. Aí depois passa uma outra garçonete e fala: posso lavar os seus pés? Peraí, mas se a pessoa tá na piscina, não, né? Você Não, tá não. fora da piscina, né? Quando ela estiver nas cadeiras, né? Então tem. O hotel inteiro, inclusive, tem essa partezinha que você pode lavar os pés. Tá? Isso são alguns dos mimos. Alguns dos. Tá? A diária é pensão completa ou é só café da manhã? Café da manhã. Mas a gente tem que lembrar que é um serviço exclusivo. Tudo bem. O chefe de cozinha era o chefe de cozinha do Copacabana Palace. Entendeu? Promissor. Sim. Promissor. O que mais se vende é Moët Chandon, Sim. Dom Perignon, ok? E o que você faz assim, né, com essa turma lá? Aí, Quem que você treina lá? o mais interessante que foi quando, esse ano, nós tivemos que trabalhar muito, não superar a expectativa. Aí você fala, pô, como assim? Porque o mercado inteiro sempre falou que tinha que ter qualidade. Depois o mercado começou a falar que a gente tinha que superar a expectativa. Esse ano eu aprendi, dentro desses hotéis, desse nível de hotel, que a gente tem que gerar experiência. E gerar experiência é muito difícil. Porque gerar experiência, eu tenho que gerar experiência para que você volte e que seja algo que ninguém tem. Uau. Então, a palestra, inclusive, que a gente ministra nos treinamentos para os garçons, comins, né, é gerar experiência. Eu não posso chegar lá e servir um vinho. Eu tenho que saber a história dele. Eu não posso chegar lá e servir um queijo. Por exemplo, legal demais é a harmonização de ostra com champanhe. Então você vai... Mas é champanhe, não é um espumante. Então toda vez que se vende uma porção de ostra, eu tenho que entender... Você tem que saber qual que é a ostra e qual que é o espumante que harmoniza. Isso. Toda quinta-feira, eles têm lá o pescado. E é feito por uma pessoa da região, um pescador, e ele faz ele assado na bananeira. Então, é uma experiência. No meio do hotel, assim, se é uma cozinha aberta? Não. Isso aí já é exclusivo. São pontos do hotel onde que vai estar você com a sua namorada, com a sua esposa, entendeu? Com a sua amante. Com a sua... Opa, vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro. Né? E isso é legal porque foi quando eu percebi que é uma coisa que a gente faz, só que a gente não valoriza. Alguns serviços de gerar experiência hoje a gente já faz. Só que a gente não valoriza. A gente acha que assim, estou fazendo algo a mais. Dia dos namorados, todo mundo faz alguma coisa a mais nos hotéis. Uhum. Né? Só que não utilizam
a expressão gerar experiência. Entendeu? E isso é legal, porque é personalizado, né? Serviço personalizado. Então, piquenique. Um piquenique no horário da tarde, com vista para o mar, num local, num deck lindo, que são 35 apartamentos, vão ter lá 80 pessoas, só você vai estar servindo-se daquele piquenique naquele local, naquele espaço. Ou seja, você trabalha com exclusividade o tempo inteiro. Uhum. É isso. Isso é legal. Então esse é o high-end, né? Esse é o ponto alto, Esse é o top. é o mais exclusivo, né? Que é o termo que você usou. Ou qualificado, não sei qual que vai ser. E não que seja ruim, né, gente? O econômico. Qual que é o mais econômico, o padrão de serviço mais econômico que você atende? Só pra gente traçar o paralelo. Ramadas. Os Ramadas hoje, Ramada, a rede Royal. A rede Royal, inclusive, está com alguns hotéis hoje com um nível muito interessante que eles estão trabalhando. Os Ramadas, por exemplo, no Brasil, a gente sempre considerou como um econômico prêmio. E o legal é que eles sempre trabalharam com hotelaria essencial, que é uma boa internet, uma boa cama, um bom chuveiro, um bom café da manhã. Cara, olha que loucura, né? Eu, em 1999, fiz um curso uma vez que o cara falou o que é essencial para o ser humano? Food, water and shelter. Comida, água e abrigo. O Ricardo acabou de falar. Um hotel que foca no essencial. Internet. Hoje, né? Porque por ser hotel executivo, internet tem que ser boa. Por exemplo, Ramada Recife, né? Uma das referências que a gente tinha é que 2 horas da manhã tinha vários clientes no restaurante utilizando devido a fuso horário e a questões de Europa. O regional te direciona a você montar serviço para o cliente. Então, por exemplo, toda a linha Ramada, os restaurantes são abertos. Eles não têm porta. Justamente porque ele é 24 horas para acesso. Não que vai ter serviços, porque é um econômico prêmio. Mas é um hotel onde que eu tenho liberdade de trabalhar nele. Mas então vamos lá, o high-end é Carmel. O Carmel, o mais econômico, o menos expectativas, seria o Ramada. Quem você treina no Carmel, só para entender, e quem é o profissional que você treina no Ramada? Garçons. Uhum. A parte de serviço, garçons. A parte de processos, garçons e cozinheiros. Serviço de quarto passa por ti também? Sim. Está caindo em desuso ou o serviço de quarto está migrando para o luxo? Bem, o luxo ele vai ter mais adesão. Tá? Por quê? Antigamente eu apenas tinha uma suíte. Hoje eu já tenho suítes. Tem 2, 3 tipos de suíte no mesmo hotel. E com isso, na hora que eu tenho isso, eu começo a vender serviços diferenciados. Para os hotéis econômicos, nós temos um concorrente que é o iFood. Chegamos no assunto. Eu queria entrar nisso aí. Até onde que as plataformas de delivery, de entrega de comida, concorrem, ou são boas, ou são positivas para as redes de hotel? Porque nós vamos chegar numa fase, se é que já não estamos, que o cara vai ficar no Fórmula 1, quer dizer, não existe mais o Ibis Budget, né? Ou equivalentes, os mais em conta, e ele vai pagar o hotel, vai pedir o iFood, o Uber Eats, ou seja, o 99 dele, e 2 abraços. Garantido. Existe limitação? Tem hotel que proíbe? Como é que é isso, Ricardo? Me conta, velho. Os hotéis falam assim, isso é melhor ou é pior? Porque assim, ganha-se e perde, né? Porque o cara não vai ter margem na cozinha, mas ele não vai ter funcionário trabalhando ele também. Então o hóspede se vira, ninguém dorme com fome. A matemática que a gente faz muito é o seguinte. Durante a pandemia, todo mundo aprendeu a comprar via aplicativo. O brasileiro tinha medo de comprar via aplicativo de várias coisas. Durante a pandemia nós aprendemos a comprar, conseguimos inclusive garantir que chegasse. Porque o medo do brasileiro é comprar e não chegar.
Questão a comida, as pessoas, durante a pandemia, começaram a fazer grupinhos. Ninguém podia beber na pandemia, né? Porque começaram a fechar, não podia, tinha locais que não podia beber e tal, mas estava todo mundo bebendo em dobro, comendo em dobro, porque não podia sair de casa. Com isso, todo mundo começou a fazer grupos. E sair, os restaurantes estavam fechados, mas quando abriram os restaurantes, querendo ou não, a gente continuou comendo em casa. Uhum. Ok? Uhum. Os hotéis, as pessoas começaram a ter que morar dentro do hotel. Então isso a gente tem vários casos que o pessoal mora dentro de hotel. Por quê? Por exemplo, a Vale do Rio Doce trouxe mais de 300 pessoas da África para o Brasil. Aí essas pessoas não tinham mais casa no Brasil. Então eles tinham que ter um tempo para conseguir sua casa. Certo? As pessoas que trabalham embarcados, que trabalham na Petrobras, né? Durante a pandemia, elas tinham que ficar 7 dias reclusa no apartamento, café, almoço e janta no quarto, certo? E inclusive com segurança na portaria, para que eles não saíssem e não tivessem contato e tivessem que fazer 2 exames de Covid antes de ir para a plataforma. Porque se alguém fosse para a plataforma Pegassem todo mundo. doença, prejuízo gigantesco, né? Então, o room service, né? Ele hoje, ele é um ponto de venda. Só que ele é um ponto de venda que ele tem que ser muito bem estruturado. Primeira coisa, hotéis econômicos hoje não é interessante ter. É onde que entra o iFood. Eu já vi um hotel que eu fui entrevistar um cara até pro podcast, que tinha um restaurante lá no último andar e tinha um freezer com refeições prontas. É um The Hub ou lojinha. Que você comprava ali, pagava no Pix na hora, esquentava no micro-ondas e tudo lindo. Rio de Janeiro hoje já tem o serviço que você pega e você paga e não tem ninguém te atendendo. Sim. Porque com 2, 3 câmeras, né? Então é muito bem bolado. Isso ajuda muito porque isso é um ponto de venda. Só que eu tenho que fazer a matemática. É um hotel econômico? Eu tenho colaborador? Não. Então a lojinha, o The Hub, é o melhor caminho. Não. É um hotel onde que eu tenho um cliente executivo, que ele paga uma diária 450, 500 reais. Opa, esse cliente eu posso ter um room service bem montado, que é o serviço de apartamento. Só que eu preciso de tê-lo 24 horas. Por quê? É um cliente, então, que vai chegar 6 horas da tarde, vai querer jantar, ou ele vai chegar da balada 2, 3 horas da manhã. Então ele já vai chegar para comer. Ponto. Em compensação, nós temos o minibar, que é o frigobar, a geladeira, com alguns itens secos na parte de fora da geladeira, que para hotéis econômicos não é interessante. Por isso que a gente tem a lojinha. Mas para hotéis de um nível que eu tenho um cliente que fique mais de 2 dias, 3 dias, é interessante. Por quê? Na hora que você chega no quarto, você tomou um banho, 6 horas, 7 horas da tarde, 7 horas da noite, você não quer sair do hotel. Até que chega a sua comida, você vai pegar uma batata frita. Mas sem dúvida. E abrir uma cerveja. Meia-noite. Quem nunca eu fiz isso? Meia-noite, você tá estressado. O que você vai fazer? Chocolate. O Garantido. povo consome isso mesmo? Muito, muito. Muito. Ô, Ricardo, agora aqui, vamos falar do hotel que tem pensão completa. Eu imagino que você All atenda inclusive. algum. All inclusive. Sim, Natal. Qual, por acaso? Vila do Mar. Ah, então não é que eu tava lá. Não. O filé do almoço é o quibe do jantar? Não. Graças a Deus não é mais. Ah, não é mais. É pelo seguinte. Ah. Antigamente, 20 anos, 25 anos atrás, eu vi de alguns hotéis, você terminava o almoço, você recolhia as comidas,
colocava tudo na câmara fria, o subchefe da tarde chegava, conferia o que tinha, remontava a comida e montava o buffet da noite. Isso era o normal. Graças a Deus, com a vigilância sanitária, isso ajudou muito. Tem uma regra para buffets, tá? Que é todo final de buffet, 3 horas da tarde, 10 horas da manhã, 10 horas da noite, ou seja, acabou o café da manhã 10 horas, acabou o almoço 3 horas, acabou o jantar 10 horas, toda aquela comida que está no buffet, ela deve ser jogada no lixo. Isso é regra da vigilância sanitária, tá? Então, isso é uma vantagem, porque isso diminuiu muito esses arrumadinhos, né? Sim. Que o brasileiro dava. Sim. Entendeu? Então, isso hoje, graças a Deus, nos hotéis que eu atendo, eu te garanto que não tem. Entendeu? Pode ser que exista. Espero que não. Brasil Porque a afora. vigilância sanitária pede que encerrou o buffet 3 horas da tarde, 10 horas da noite, 10 horas da manhã, é lixo. Porque o seguinte, cara, é um paradoxo, né? Porque o hotel certamente vai ter algum esquema de descarte mais justo possível desse alimento, né? Ele vai ter um convênio, sei lá, com o frigorífico, não? Vai criar porco que ele vai doar essa comida? Não. Meia hora ou 1 hora antes de encerrar a refeição, a gente para de colocar comida. A gente só administra as vasilhas. Troca as vasilhas por uma vasilha menor. Melhora a apresentação. Só que a comida que está feita dentro da cozinha, a gente chama de sobra limpa. Ah, Sobra limpa, eu posso fazer o que eu quiser com ela. você não pode ir ao retorno no buffet. Não. Então, o que vai virar o próximo, tanto é que a gente sempre vai sugerir, tenha 7 cardápios para o almoço e 7 cardápios para o jantar. Nunca faça cardápio de última hora. Cardápio de última hora vai virar o arrumadinho. Entendeu? Vai virar o quibe. Mas se eu tivesse um hotel desse, eu ia ter uma criação de porco do lado. Ou de peixe. Não, porque pegar os restos de comida sim. e levar meus peixes, meus porcos. Que pouco, imagina o que possa E só para você entender, eu Vocês não podem. posso enviar a comida, ou pelo menos não devo, segundo vigilância sanitária, enviar a comida do buffet para o refeitório. Ah, não pode? Não. Por quê? A sobra, né? A sobra não. A limpa eu posso. Então o funcionário do hotel também não vai... Deu 10 horas da noite, o que está no buffet tem que ser lixo. Cara, eu tô assim entre dois mundos aqui. Eu tô feliz pela segurança alimentar disso, Garantido. mas eu tô, de certa forma, consternado, porque eu imagino que o volume disso num país inteiro dessa comida seja significativo. Por né? isso que, nos últimos 2 anos, a pandemia nos ensinou que a gente precisa de avaliar custos, perdas. Então, o trabalho que a gente tem feito esse ano, por exemplo, em 2022, em todos os hotéis, chama-se perda. Quanto que nós temos de perda diário nos hotéis? No setor de alimentos e bebidas. Então, por exemplo, aquele refrigerante que está lá no frigobar, no apartamento 1201, eu tenho que ter uma forma de controlar para que ele não vença. Existe, tá? Eu tenho um café da manhã para 200 pessoas. Antes de eu produzir, eu preciso de montar a per capita. O que é isso? Per capita, eu vou calcular quantos gramas que as pessoas consomem de cada item para que eu possa produzir um mínimo e não produzir por expertise, mas sim por número. Então, por exemplo, uma pessoa hoje ela consome 100 ml de suco de laranja. Então eu vou multiplicar pelo número de pessoas que vão tomar café. 1 pão de sal por pessoa. Então é o que a gente chama de per capita. Então eu não posso colocar um cozinheiro... Você tem uma tabela com isso tudo? Tem que ter. Super tranquilo. Não, imagino, eu tô curioso, pô. Eu sei que você trabalha com 20 anos com isso. Não, mas eu falo assim, o legal Ah. é que às vezes a gente deixa o colaborador fazer o que ele quer.
Só que a gente já avisa, opa, peraí, nós não estamos há 25 anos atrás que eu chegava e deixava comida à vontade. Hoje eu tenho que me organizar. Então eu não posso deixar faltar e não posso deixar extrapolar. Por quê? O que está no buffet é lixo. Cara, não, eu tô pensando Números. que também tem a compostagem, né? Que os hotéis podem fazer compostagem para gerar adubo orgânico. O Ramada Lagoa Santa, tá? Ele tem uma horta. O Ramada Luxemburgo também tem uma horta. O Quality Rio também tem uma horta. Ah, legal. Sim, É, porque você vai pegar, vai virar compostagem. sim. Aí beleza, é um destino a ser dado. Os resíduos. Ô, Ricardo, você fala de servir gente. Tem um filme que eu assisti, e agora voltando àquele papo lá do princípio, né? De trabalhar com isso ou não. Você hoje está num canto aí da pirâmide, que você está no topo, próximo dele, você não está tanto mais assim no contato diário com o cliente. Você está treinando o pessoal que está em contato com o cliente. Mas tem um filme que eu vi que é o Mordomo da Casa Branca, né? Com Forrest Whitaker. Ele é de 2006, se eu não me engano. Uhum. Que o cara vira... Se você não assistiu esse filme, assista. É lindo o filme, muito bonito. Mostra a trajetória do menino que se torna mordomo da Casa Branca, como assista o filme. E uma hora o cara fala com ele o seguinte: você tem que aprender a ser invisível. Você prestou consultoria pro Hotel do Grêmio, Uhum. em Porto Alegre, né? Que é o Sim. Parque Plaza Parque Plaza. Moinhos, 1903. Essa turma tem que aprender ou a ser invisível ou a ser surdo. Porque se um técnico der uma preleção ali dentro, que vai ter jornalista ligando de que um jornalista tiver o telefone do garçom, e eu conheço essa raça de jornalista esportiva, é coisa de louco. Vou te ajudar, então. As Olimpíadas no Brasil, quem que ganhou no futebol? Brasil. Então, durante a semana antes, né, da final, eu fiquei por conta da seleção brasileira. Aonde que a seleção tava? Ramada Recreio. Se for no meu Instagram, tem a foto minha com o Neymar lá e tem uma foto da gente servindo jantar para a seleção. E nos 2 últimos dias, apenas eu com mais um garçom poderíamos entrar no salão para fazer os serviços. Tá? E o mais interessante é porque, como a gente tinha um salão para 1.000 pessoas, nós dividimos o salão em vários espaços. Um para a família, um para fazer preleção, o outro do restaurante, o outro para uma outra sala em anexo para outros assuntos. Uhum. Então, a gente fala aqui, garçom não ouve, não fala e não vê. Tá? Não ouve, não fala e não vê. Então você treina o cara assim. Se ele... Room service é um dos maiores problemas que a gente tem hoje nos hotéis. Porque eu não sei quem que eu vou encontrar no quarto, né? E eu não sei como que esse cliente vai me receber. Então, você pode ter alguém que pode te receber... Peraí, vamos citar casos legais. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Você pode ter um Não cliente... conte, eu sei que você não vai contar o nome, você vive da descrição, você treina pessoas. Cite uma história que aconteceu na consultoria, isso que eu não sei que foi você e tal. Vai. Não foi na consultoria, graças a Deus. Mas imagina encontros... Aliás, não vamos pensar em encontros, vamos pensar em uma coisa mais leve, né? Vamos pensar em coisas leves. Um garçom jovem Sim. foi servir no 23º andar de um hotel um café da manhã para uma jovem, que a gente nunca sabe quem que é, mas quando abre a porta a gente descobre que é uma jovem, e a jovem está nua. Era famosa, por acaso? Não era famosa. Não, então não vai pra festa GQ. Não, nessa época não tinha GQ. Hoje tem. Hoje tem. A modernidade nem sempre... Né? E o mais interessante é que ela virou e falou assim, se você pode colocar o café da manhã na mesa, aí esse garçom Como jovem, veio ao mundo, assim. Sim, super leve. Devia estar mesmo. Não tinha nada. Certo? Esse jovem garçom virou e falou assim, então, o hotel não autoriza entrar no apartamento. Isso era verdade ou foi a desculpa que ele deu pra não ter que ter a interação ali? Oficialmente, o hotel nunca colocou regras.
Mas qual que era o melhor caminho naquele momento? Como a gente não sabe quem, o que a pessoa está pensando, né? Melhor opção é não entrar. Ah, ele foi malandro. Que se ele ia te dar um BO? Porque esse ano, 2022, nós já tivemos algumas demissões de colaboradores devido a entrar em quartos e atender alguns clientes com alguns serviços. Algo mencionável, querido? Ou não? Não. Né? Entendi. Então você tá falando que o cara que chegou no quarto, encontrou uma mulher como vê ao mundo e falou que Melhor opção, não entre. não entre. Não entre, entrega a bandeja, obrigado, assina a nota, valeu. Ah, veiaco o menino, hein? Isso foi esperto. Foi esperto. Foi esperto. Não, porque Inclusive, assim... ele tá até vivo. Ah, que bom, longa vida. Sem processo. Bom, Porque ótimo. o problema são os processos. Porque assim, é claro que o ser humano pode acontecer de tudo, inclusive pode ter um funcionário que de fato pode cometer alguma coisa ruim, né? O ser humano, né? Né? O ser humano, independe de roupa, de profissão, ele é bom e ruim. Mas assim, se tem uma casinha de caboclo armada pra esse cara ali, que tem uma câmera filmando, ele entra lá pra botar a bandeja num lugar, Sim. e a Dá menina errado, tem um dá tropeço errado. acidental e cai em cima dele e alega outra coisa... Então, hoje, inclusive, um assunto, quando eu falo sobre entender de gente, Eu vou até tomar uma água, essa parte foi legal. Não, mas, como diríamos, Tô gostando. você, quando você viaja, você tem hábito de jantar de madrugada ou fazer lanche? Ô, velho, então, meus horários são meio diferentes dos demais. Tranquilo. Dicas do momento. Por favor. Não, em hipótese alguma, tá? Coloque a bandeja para fora do quarto, tá? Se você não tiver com a chave do quarto na mão. Ah, a crônica O Homem Nu. De quem que é essa crônica? Não sei. O Homem Nu tem essa crônica mesmo. Deixa eu pesquisar, vai falando aí. Entendeu? Ah. Mas o que é o legal? As pessoas esquecem que as portas dos hotéis, a Meu maioria, Deus. na hora que você está na porta, e se você deu bobeira, você colocou a bandeja no corredor nu, certo? A porta pode fechar. Aí você vai ter que ir lá na recepção pedir, então, uma nova chave. Tá bom? Fernando Sabino, O Homem Nu. É uma crônica. Não, É. não, eu vou parar para ler. É uma crônica. E Nunca parei. não sei se foi a Globo, Fantástico, fez a representação disso. É mais ou menos isso aí. Tem um cara que todo mundo gosta dele, que chama Roberto Carlos. O rei. Aí eu estava lá no Lucap Barbacena, né? Porque era quando eu estudava no Grogotó, virou para mim e falou assim: eu quero uma omelete. Fui pro quarto atender pós o show, né? E quando cheguei no quarto, sala escura, antessala com claridade, aquela senhora, eu esqueço o nome dela, que acompanhava. Ricardo, atende ele aqui, é só entregar. Aí eu fui servi-lo. Ao servi-lo, ele falou assim, eu não pedi alface. Era uma omelete com champignon e 2 alfaces. Ele falou, não quero alface. Eu falei, não, sou Roberto, é só decoração. Eu não quero alface. Que horas que era isso? Depois do show, geralmente 11h30, meia-noite. Né? Então não é tão tarde. Não. Virei, joguei o alface para trás, porque a gente anda com as bandejinhas, com os carrinhos, né? Joguei para trás, voltei, com licença, posso servir agora, senhor? Ele, por favor. Apenas 2 folhas de alface. Tá? Então, são coisas que você vai Cara, ver. o ser humano é interessante, intrigante, Super. né? Vamos abrir outro vinho aí, Vamos. ô Ricardo. O papo tá ficando bom, viu, gente? Agora eu tô começando a gostar mais desse podcast. O caso do Grêmio, que vinho que é esse? Vamos lá. Tá. Esse é o Antônio Dias, é um vinho Taná, sul do Brasil, acabou de receber medalhas, o enólogo, inclusive, foi premiado esse ano. É um vinho pra gente, inclusive, vamos fazer a degustação primeira vez. Eu vou fazer a primeira vez, você também. Que honra! Vamos fazer aqui vamos abrir a criança na parte de baixo. Nós vamos trocar a taça, Ricardo? Não carece. Então deixa eu esvaziar Um na vinho boca mais aqui. leve,
Um vinho mais estruturado. Cara, você atendeu o rei. Sim. Hashtag respeito. Não continuo te respeitar. Cara, eu tenho uns casos bizarros meus. Eu vou contar. Minha vida é um livro aberto, né? Eu vou contar porque é feio, é meu. Então eu posso contar. Uma vez, a gente tava num navio. E era Réveillon. Navio, Réveillon. Aí, minha mãe tava na cabine, minha mãe e minha irmã. Elas foram pro quarto e falaram, vou tomar umas aí, né? Pô, Réveillon, já tô aqui mesmo, né? Vai aqui. Tudo pago. A bebida era a parte. Não, em dólar. É o que tinha. Aí, fui, não sei o que, voltei pro quarto, fui dormir. De repente me deu vontade de ir no banheiro de noite. Só que quando você já tomou umas canjibrina e o navio já é gostoso dormir no navio, porque te dá uma balançada, velho. O Estevam Gaip falou que o ônibus leito-cama é a mesma coisa, que você dorme até mais gostoso. Que vai balançando, tem uma cama ali. O navio você dorme fácil, cara. Eu sei que entre a vontade de eu ir no banheiro e eu abrir o olho, eu tava na porta do elevador. Sem camisa, só com short do pijama. Porque eu saí com tanta vontade, tanta pressa de ir no banheiro, acontece com a minha vida, gente, é isso aí. Que ao invés de eu ir o raciocínio, em vez de eu ir pro banheiro, eu falei, qual que é a porta aqui? No desespero de fazer xixi. Abri a porta do quarto. Qualquer outra porta que tinha era a porta do elevador. Aí eu escutei uns caras lá no final porque o corredor de navio é grande. Aí tinha uns caras lá no final do corredor, isso aí! Eu falei, meu Deus. Acordei e tentei fazer xixi no banheiro. Quer dizer, no elevador. Não fiz xixi no elevador. Sim. Parabéns pra mim. Voltei pro quarto, bati a porta, a campainha, minha irmã atendeu o pé da vida e eu fui dormir. Isso é um caso light, Ricardo? Super light. Comum? Ou eu sou uma pessoa extraordinária até nesse sentido? Final do ano passado, me ligaram e falaram assim, tô precisando que você venha aqui no hotel pra você ficar 3 dias. Eu falei, mas o que vai acontecer aqui no hotel, gente? Não, vai acontecer um evento. Beleza. Aí eu falei, então vou ficar aí uma semana de uma vez, que eu já dou treinamento pros colaboradores e tal. Aí na hora que eu cheguei na recepção, certo? Aí eu falei assim, gente, me coloca no primeiro andar, porque se der algum problema na cozinha, no salão, eu já desço. É muito mais prático pra mim, entendeu? A gente vai ficando velho, né? Então o velho tem preguiça de andar e tal. Aí quando vê, a menina, não, hoje o senhor tá lá no 12º. Eu falei, por que tá acontecendo? Qual é o problema? Não foi que minha cara hoje e tal? Eu brinquei, né? Falou, não, é porque nós estamos atendendo 2 andares, nós tivemos que fechar os 2 andares, eles têm segurança, o primeiro e o segundo, porque nós temos 3 eventos dentro do hotel e eu não posso deixar o senhor nesses andares, não. Falei, mas o que está acontecendo, gente? Aí você falou assim, eu sou staff. Não, eu sou funcionário. Funcionário não tem importância, né? Ela falou, não, é porque tem um evento de swing. Eu falei, oi? Que legal. Qual parte que eu perdi? Vocês estão me ligando para estar me trazendo de Minas Gerais. Aonde que é? Você pode falar, não? Rio de Janeiro. Aí eu falei, mas o que me... Falei, gostei desse assunto, eu posso virar o extra, né? Mas aí, na hora que eu mandei mensagem para minha esposa, ela virou e falou assim, você tá me mandando você tá me mandando a mensagem porque você vai voltar hoje? Ou é porque é para eu ir para aí, né? Aí eu falei assim, não, é tranquilo, é só trabalho, nada demais. Mas aí eu peguei e falei assim, me explica o que é. Um hotel do lado, ele fechou o hotel pro evento de swing. Peraí, velho. De sexta a domingo. O seu caso é super tranquilo. Quantos andares que é o hotel do lado? 17. Deus me ouça. 17? É muita gente. É muita gente. Quantos quartos por andar? Era R$3.000 por pessoa para 2 dias. Com tudo também, tudo né? livre. E livre mesmo, né? Porque... Tudo livre. E aí, como encheu, precisava dos 2 andares deste outro hotel. Mentira, então, véio. O seu caso está super leve. Os caras fizeram 1,5 hotel de 20% de
de festa. Festa. Festa livre. Ser humano. Entendeu? Mas e aí? Você teve que resolver algum B.O. Você começou a falar, né? Mas e aí, Ricardo? Sobrou algum B.O. pra você? Ou era só treinar o povo mesmo? Como eu mexo só com comida e bebida, Mas tinha muita gente comendo lá, ué. mas eu não podia ir nos apartamentos tá. para fazer prestação de serviço de entrega de alimentos e bebidas. Entendeu? Deus é maior. E aí, só pra você Peraí, entender. bicho. Não, peraí. Pera isso. E o serviço de quarto nesse dia? Como é que era, velho? O cara chegava no elevador, primeira e falava coisa. assim, quarto tal. Não. Primeira coisa. Eventos assim, geralmente eles deixam as portas abertas, né? E os nomes de quem tá em cada quarto. Ô, bicho. Entendeu? Mas aí o garçom vai lá levar E aí, omelete no 203. Ele chega, porque o swing, pra você que tá ouvindo aqui, é a troca de casais, né? ponto. E tem um quarto com o nome do abençoado. Só que ele trocou por definição, porque ele fez um evento, ele fechou um hotel de 2 andares pra isso. Aí o coitado do garçom vai chegar lá, né? Na porta, vai pegar a bandeja, alguém pediu um estrogonofe às 3 da Isso manhã. Seu Antônio! Seu Antônio, não é troca, ele tá 20. Como é que você sabe, velho? Então, o mais interessante é, nós tivemos que selecionar um garçom por turno que fosse de confiança. Começa por aí. Ele não pode ser um garçom extra, ele tem que ser um garçom da casa, um garçom que já pega, já assume nível de chefia, um possível chefe de fila, um possível maître. Justamente porque a gente tem que confiar nele, que ele está indo para entregar comida e bebida. Agradeça e confia. Certo? Por quê? Você pode ter assédio dos clientes para o colaborador. E esse cliente, nesse naipe, ele vai ter dinheiro para bancar, para pagar os serviços. Então ele pode te oferecer mais do que você ganha. Então, beleza? Então, Que desafio, hein? seu navio foi super tranquilo. Que desafio, hein? Seu navio de boa. Mas então você só treinou o povo lá no dia mesmo? Não deu nada, não, né? Não, a minha esposa quase que chegou lá, mas aí foi tudo bem, foi tranquilo. Não, e se chegasse também, você tá trabalhando. Então, eu entrego comida e bebida, Mas, pô, né, comida lá... entendeu? Nó, velho, que casa legal. Acho que você dá um bom corte. Ou aqui. Assuntos... A gente se adverte. Seriam páginas escuras. Aqui, eu separei uma pergunta que acho que a hora certa para fazer a pergunta dela é essa. O que era obrigatório antigamente e ficou fora de moda hoje em dia nesse serviço? Uma coisa que eu tô reparando de alimentos e bebidas é o seguinte, a figura do garçom tá ficando menos montada, né? Menos engessada, Isso. né? Não é mais o pinguim Não. de smoking, né? Tá ficando mais à vontade. O que é bom, porque o cara tem que ter conforto ali, né? Aquela coisa que a gente vê de filme antigo, das expedições à África, que o cara ia e tinha um cara lá de terno num sol de 50 graus segurando toalha. Graças a Deus isso acabou. Sim. Isso é desumano. Mas o que era obrigatório antigamente, que hoje em dia tá muito... Vou fazer uma paralela com o meu lado, tá? Ok. O Cid Moreira já foi apresentador do Jornal Nacional. Então você imagina o jornal inteiro assim, o presidente da República tentou votar, mas não conseguiu a aprovação do Senado. Ah, tudo bem que ele não falava nesse tom, mas é pesado. Sim. Né? Vocês têm alguma coisa desse tipo que era comum e teve que suavizar? Primeira coisa, uniforme. O uniforme de todo mundo foi mexido. Você não vê tanto hoje uniformes que travem o colaborador. Segundo, comunicação, a forma de comunicar tem que ser leve. Então eu não posso mais, por exemplo, durante uns 15 anos atrás, nós tivemos muitos garçonetos, né, que eram os garçons universitários, que se deram muito bem no mercado e nos ajudaram muito, inclusive. Ninguém olhava muito para eles, que eram o pessoal bonito, que falava 2 idiomas, que tinha um serviço leve. Hoje, a gente, inclusive, precisa desse pessoal. Por quê? Durante o serviço, eu preciso de ter alguém que seja descolado. Porque o nosso cliente, ele tem tempo. Hoje nós trabalhamos com tempo. O que quer dizer isso? Eu não... Você sabe quanto tempo o no cara fica horário ali? do almoço, um cliente executivo, ele sai da empresa
Ele chega no restaurante com 15 a 20 minutos, ele tem 30 minutos para almoçar e mais 20 para voltar para a empresa. Então o tempo dele reduziu. Quando eu vou para um nível acima de um hotel melhor, o cliente tem 1h30. E quando eu vou para o horário de jantar, ele tem 2 horas. Então o nosso cliente tem tempo. Se você observar hoje, as pessoas vão para os bares, mas ninguém consegue ficar mais do que 3 horas nos bares. Nós, brasileiros, não sabemos fazer happy hour. Happy hour é a hora feliz, é 1 hora. O brasileiro chega às 5 no boteco, sai às 2. No Canadá, Ok? no Canadá eu vi os caras falando 5 a 7, que é de 5 a 7, né? 2 horinhas. E se você observar, parece que durante a pandemia a gente conseguiu ir para casa das pessoas e ficar um tempo maior e tal. Mas em bar, restaurante, a gente não tem isso tanto. Então o serviço de comida, ele tem que ser de 20 minutos. Eu não consigo mais esperar um chopp mais do que 3, 4 minutos. Um serviço de vinho, eu não posso ter todo aquele cerimonial que a gente tinha. Eu, por exemplo, no curso de sommelier de cerveja, eu ministrava o tópico serviços do vinho. Porque os cervejeiros têm cervejas fantásticas. A Vivre, por exemplo, do Falcone é maravilhosa. Mas nem todo mundo sabe servir uma Vivre. E é a hora que o vinho pede muito isso, né? Os serviços. Só que hoje nós temos serviço mais prático, mais rápido. Por exemplo, a gente tinha 6, 7 tipos de taça. Hoje nós temos uma taça para vinho para servir água, vinho branco, rosé e tinto. Hoje os coquetéis demoram 2 a 2,5 minutos para produção. Uma caipirinha, por exemplo, eu treino todo mundo a fazer caipirinha em 2 minutos. Passou de 2 minutos, eu peço para repetir. Por quê? O cliente avalia tempo. Então, o serviço tem que ser descolado. É essencial que seja rápido, tá? E o uniforme também ajudou muito sobre isso. Uma pergunta que eu tô para te fazer desde o princípio. Qual que é a diferença para quem está nos ouvindo aqui e ainda... Porque eu sei que agora tem gente vendo e ouvindo que está precisando de fazer uma grana. Sim. É claro que você pode falar da questão carreira, mas é uma fonte que para muitos pode ser temporária, e ela pode ser temporária e bem feita, não vai te fazer mal. Tem várias pessoas que trabalharam em garçom, comi, enfim. Mas se a gente fosse traçar para o cara assim, é possível traçar um paralelo do eu não quero ser subserviente, eu não quero me sentir inferior. É um trabalho. Eu queria, acho que vir de vocês seria uma coisa legal de ouvir. Eu fui claro nisso? Sim. Uma das coisas interessantes é porque, como a gente entendia que serviço de garçom ele era o escravo de mesa, e hoje a gente pensa que é o vendedor, né? Na hora que uma pessoa que não trabalha como garçom entender que um garçom que trabalha no bairro de Lourdes ganha 4 a 5 mil reais por ele ser um bom vendedor, e os clientes confiam nele. Nós temos muitos clientes que chegam hoje e viram para nós e falam assim, o que eu vou comer hoje? O que eu vou beber? Quem escolhe somos nós, os garçons, né? As pessoas talvez podem ter essa experiência de começar nessa profissão, entendeu? Sempre eu vou sugerir para que todo mundo comece como extra. O que é o extra? É um colaborador que vem 1 dia na semana, 2 dias na semana, para ajudar nos serviços do restaurante. Ele esteriliza material, ele ajuda a recolher, ele vai fazendo esses serviços que a gente chama de comim, de back, de dar suporte ao garçom principal. Em cima disso, garanto que, como diz o programa, ele vai tomar gosto. Você consegue falar uma dica você falou de não sair do quarto, não saia do quarto, não deixe sua bandeja do lado de fora do quarto, a não ser que você esteja com a chave e vestido. Né, no bolso. Excelente essa tática. Então você passa o trinco para fora, boa, né, que é mais fácil, passa o trinco ali para a porta bater e não trancar, né? Mas eu, Mário, tenho um hábito de sempre perguntar o nome do garçom. Porque eu vejo o cara que tá me atendendo na mesa, eu pergunto o nome do garçom. E eu falo assim, você que vai me atender? Então tá, então nós estamos juntos aqui. Eu vou chamar ele pelo nome a noite inteira. Tem dicas para como tratar o garçom? Até um certo tempo atrás, a gente
nem olhava muito para o garçom, né? A gente olhava, fazia o pedido e pronto. Por quê? A gente treinava o garçom a chegar à mesa, servir, tirar o pedido, retirar o que não está sendo utilizado, tá? E ser a pessoa que não existe ali no meio. Ou seja, seja invisível. O mordomo da Casa Branca de novo, né? Aprenda a ser invisível. Com isso, por nós precisarmos de vendedores, eles são pessoas hoje que chegam com presença. E o legal de quando eles chegam para fazer esse serviço, a gente, quando pergunta o nome dele, ele te trata 100% diferente. O nome é essencial, primeira coisa. Segundo, tente fazer para o garçom todos os seus pedidos de uma vez. Traz uma água. Aí o garçom chega, faz uma Coca-Cola. Aí ele chega de novo. Tem gelo? O garçom é que tem que fazer a venda. Uhum. E ao fazer a venda, o garçom deveria perguntar: a água do senhor é com ou sem gás? É com gelo? A sua água é com gelo e limão? A sua Coca-Cola é com gelo e limão? Isso é a venda. Uhum. Mas eu, cliente, se eu sei disto, eu também vou conseguir condensar o pedido e fazer com que o garçom não me incomode, eu, cliente, na hora que eu estou conversando. Então, nome, tentar direcionar todos os pedidos de uma vez na mesa, isso ajuda muito. Tá? Divisão de conta é uma outra coisa que a gente fala muito. O seguinte: o Belo Horizonte adaptou-se muito bem à comanda individual, né? Você vai nos locais, todo mundo tem sua comanda individual e tal, mas é importante tentar organizar isso para que isso não sobre como responsabilidade para o garçom. Mas aqui, deixa eu fazer o lado de cada mesa. Uhum. No Canadá, se eu não me engano, eu tava lá também uma vez. A gente pediu a conta da mesa, a garçonete trouxe a conta de cada um. Ok. Eu tava sentado num canto da mesa, ela me trouxe a minha conta. Ela não trouxe a conta da mesa. Ela trouxe a conta do cara aqui, do cara aqui, do cara aqui, do cara aqui. Na hora que você chega para fazer reserva, tá? A hostess te pergunta para a mesa para quantas pessoas e se a conta é individual ou não. Nunca me perguntaram isso em Belo Horizonte. Então, é uma das coisinhas interessantes aí pra você dar a dica pro pessoal. Porque na hora que você faz isso, você já direciona se vai ser comando individual ou não. Outra coisa, existe na regra de aula de preenchimento de comanda para garçom, a gente numerar os clientes. A gente não pode, em hipótese alguma, colocar apelido no cliente ou hóspede. Tá? Uhum. Então, certamente já deu problema, você não vai querer falar. foi processos, inclusive. É bullying. É bullying. O careca, o bigode, entendeu? Só que não era esses nomes que estavam escritos na comanda. Imagino. Tá? E isso deu processo. Então a gente geralmente vai falar cliente número 1, cliente número 2, cliente número 3. E em cima disso eu consigo sim direcionar e separar as contas. Cara, eu vou te dar um feedback também, o lado de cá. Eu tava num hotel, a gente fez um pedido num jantar, a gente ficou sentado no mesmo lugar, chegou o garçom que parecia que era extra, que ele tava perdidão. Tava eu, minha mãe, meu irmão e minha cunhada na mesa. Ele foi servir, ele quase apontou o dedo na cara mesmo. A senhora tava na posição tal e agora tá na posição tal da mesa, o pedido vai vir errado. E nós não trocamos de lugar na mesa. Eu acho que é importante falar pra turma também que por mais que ele tenha todo esse processo, tem um ser humano ali e que é passível de erro. E que isso que esse cara fez comigo é uma coisa muito ruim de ser feita. Eu até depois te conto qual que é o hotel, em que situação que eu tava. Tranquilo. Mas assim, eu tava. E é um feedback. Eu tenho certeza que você treina as pessoas pra isso. Sim. Mas assim, lembre-se que tem um ser humano ali que ele tem que ter jogo de cintura. A primeira conversa que eu te falei hoje foi: se você trabalha com gente, você tem que gostar de gente, porque você é gente. Uhum. Segundo, eu estava ali agora ministrando mais cedo hoje aula de etiqueta à mesa. E na aula de etiqueta à mesa, a gente ensina o garçom a utilizar os talheres. Talheres, copos, né, louças. Por quê? Se ele sabe utilizar, ele vai reconhecer o cliente que consegue
utilizar ou não. Né? E nós não podemos dar aula para o cliente de etiqueta, porque ali nós estamos servindo, vendendo. Nós somos vendedores. Então, nós não estamos no restaurante para multar o cliente ou para chamar a atenção do cliente. Isso é fato. Então, uma das coisas que a gente já sugere, né, que o garçom, nesse caso, o maître dele, o líder dele, deveria estar acompanhando. E uma das coisas mais interessantes nisso é que muitos dos garçons, às vezes, nunca tiveram treinamento técnico para atender esse perfil de cliente. Ele caiu no mercado. A gente cita muito o exemplo de como contratar um copeiro. Sábado, 9 horas da noite, eu tenho um evento, o copeiro faltou. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: quem tem algum parente que está em casa que não vai fazer nada? É essa a pergunta? É. Aí a gente vira e fala assim: não vai fazer nada não? Ótimo. Se ele não vai fazer nada, então a melhor opção é o seguinte: fala com ele para vir, que eu tenho aqui, eu vou pagar R$100 para ele lavar prato, para ele lavar copo. Como eu estou apertado, fala que eu vou pagar o Uber para ele vir. Então, o garçom deve ter caído no mercado por algum motivo e em momento algum teve treinamento. Eu tenho me deparado em 2022 com, quando eu vou ministrar treinamento de vinho, eu dou treinamento como se fosse para sommelier. E quando eu vou ministrar o treinamento para garçom, eu ministro o treinamento como se fosse para chefe de fila ou para maître. Porque eu tenho que entender Você que... está treinando um nível acima. Um nível acima. Porque eu não posso mais treiná-lo no nível abaixo, porque o número de cargos que eu tinha 25 anos atrás, que era o maître executivo, o primeiro maître, o segundo maître, o chefe de fila, o chefe de bar, o barman, o garçom 1, o garçom 2, o commis, o debarra, não existe mais. Hoje eu tenho um garçom. Uau, vamos chegar no final aqui. O hotel do Grêmio, tô curioso com o negócio, cara. Os dois últimos andares exclusivos. Pois é, os 2 últimos andares exclusivos. E teve que tirar tudo que é vermelho do cardápio. Não tem melancia no café da manhã. Como que você descobriu isso? Velho, eu queria saber se era verdade. Eu achei que era, mas tem essas coisas mesmo? Eu fiz a carta de coquetéis, tem a minha assinatura. Minto. Ela tem parte da minha assinatura porque eu fui treinar e montamos a carta, né? São alguns vinhos exclusivos, inclusive, super interessantes. É mesmo, tem vinho tinto no hotel do Grêmio. Não, mas são vinhos de pequenas vinícolas da região, pequenas. De gremistas. Não sei te falar. E que a gente selecionou, assim, a dedo. Aí, quando fomos fazer a carta clássica de coquetéis, beleza. Super tranquilo, 10 tipos de coquetéis clássicos. Aí tinha os exclusivos, beleza. No dia que eu fui preparar, o primeiro coquetel era o Negroni. Não, ele é vermelho. Eu falei, galera, deu ruim. Então, alguns coquetéis nós tivemos que trocar. Blood Mary não pode ter. Não. Negroni, melancia, mamão. Pra você ter ideia, alguns informativos do bombeiro tiveram que ser adaptados com a autorização do bombeiro. É claro, porque não pode entrar nada vermelho. Qual que é o perfil desse hotel, Ricardo? Ele Ele é um hotel. Ele é um hotel até pequeno, não é um hotel tão gigante. O último andar tem um rooftop lindo. Você consegue... tem uma loja, né, no último andar. Assim que você sai do elevador, tem a loja do Grêmio, com algumas histórias do Grêmio e com uma vista linda de Porto Alegre. O primeiro andar, que é a recepção e o restaurante, é onde que a gente serve o café, tem o almoço e janta. Os 2 últimos andares antes do rooftop, tá? Ou seja, de cima para baixo, eles são exclusivos durante os jogos para o Grêmio. Então é um hotel muito interessante, é um hotel que
que ele é o Mas primeiro... é a delegação ou é comissão técnica, parente, alguma coisa? Não, delegação. Os jogadores vão ficar lá. Quando tiver jogo do Grêmio na cidade, os jogadores vão para lá. Tá? Bicho, pois é. Isso soa como algo muito moderno do ponto de vista É financeiro. o primeiro Hotel Brasil. Né? Mas isso já é assim fora do Brasil? Você tem essa referência? Não tem essa informação. Não tem. Porque, assim, do ponto de vista financeiro, né, chama atenção, porque você fala, ó, eu tenho um custo fixo aqui, que na verdade não é tão custo fixo mais, porque se tem quarto sendo alocado aqui, pode ser que eu empate, né? Se der lucro, glória a Deus. Mas pode ser que eu empate, que eu não tenho que investir num hotel que vai ter muito tempo ocioso. Mas, assim, para privacidade de jogador... Fantástico. Você acha fantástico? Eu acho. Por quê? Só vai hospedar no dia do jogo quem é do Grêmio lá, ué. Começa por Você aí. fala sócio torcedor, esse tipo de coisa? Sim. Outra coisa, é o primeiro hotel, inclusive a Atlântica Hotels teve essa ideia, foi fantástica. Acho que agora vários locais vão querer fazer. Não, aqui em BH, Entendeu? o América, por exemplo, teria essa demanda, que ele Sim. não tem hotel próprio. Todo mundo vai querer fazer. Porque o time de futebol, ele utiliza no dia que ele quiser. Então, logicamente, pré-agendado. Entendeu? Aqueles apartamentos, ele está livre para locação. Só que nos dias de jogos, ele é travado. Então pode ser que eu, Mário, vamos supor, eu sou um gremista aqui de Belo Horizonte, fui lá para Porto Alegre agora em dezembro, janeiro, que não tem futebol. Eu vou ficar num quarto que pode ter sido um quarto de alguém da delegação. Garantido. Assim, você falou dos pontos positivos, tem uma coisa que é legal. A família do jogador, se for de fora, vai se hospedar nesse hotel, nesse Sim, dia. sim. Né? E não é hotel caro. É um ticket médio legal. Mas, assim, eu tô fazendo um advogado diabo, né? Eu sei que você participou dessa operação muito de perto, eu vou te fazer perguntas até constrangedoras. Mas, assim, a operação de isolar o torcedor do jogador e tal, você acha que vai ter algum gargalo? Ou vocês já prepararam, por exemplo, a cozinha vai ter uma saída diferente para um... Porque você não vai botar no mesmo... São duas cozinhas. Pois é, não vai ter no mesmo salão de café da manhã o jogador e o torcedor. Eu sei que os hotéis já atendem delegação, Hoje né? em dia, por exemplo, se você for Quality Rio, Ramada Recreio, Ribalta, aqui em Belo Horizonte, Ouro Minas. Então, ou seja, hotel, a gente já recebe os jogadores. Para nós não tem muito estresse, não muda. O que muda é o nível de acesso. Então, por exemplo, vou sair do time, vou para Rede Globo. O pessoal do Kids, por exemplo, fica em um dos hotéis que a gente atende, do The Voice Kids, né? E serviço normal, todo mundo. Então, quando você tem alguns VIPs, a gente pede para fazer serviço de apartamento. Ou a gente monta salas de eventos exclusivas para essas pessoas. Mas, por exemplo, no caso do Grêmio, eles podem servir o café da manhã no último andar do rooftop para o jogador. Pode servir almoço no último andar para o jogador. E o primeiro andar continua para cliente e hóspede. São dois espaços. Então já há uma previsibilidade disso, então. Porque assim, eu tava pensando, cara, isso é legal, né? Porque você tem um custo fixo ali que você dilui, que você pode empatar ou dar lucro. Os times são se mais der um lucro, sócio, ótimo, né? Os times são apenas mais um sócio. Entendi. Então, Não, tem mas, por outros exemplo, sócios. assim, trazendo aqui, eu que trabalhei muito tempo na cobertura de transmissão de partida de futebol. Se vamos supor que o Grêmio vai jogar uma final de Libertadores, agora essa excrescência de levar para uma cidade só na América do Sul, na Europa, né? Vamos ver se eles entendem isso, Europa Ocidental. Mas assim, vamos supor que o Grêmio vai jogar uma final de Copa do Brasil. Eu tenho certeza que a família do jogador que é de fora, vai ficar nesse hotel. Garantido. E, por exemplo, a equipe que vai transmitir, que for de fora, o seu Galvão da vida e essa turma, vai ficar por ali também. Então, de uma certa forma, é uma operação de um povo que já está no mesmo esquema, né? Então, assim, favorece, de fato. O interessante disso é que, por ser o primeiro, né, é um projeto piloto, e por sinal já chegou com uma estrutura linda, porque o Parque Plaza, inclusive, é a primeira marca Parque Plaza no Brasil. Entendeu? Não temos outro Parque Plaza. Ele tem uma estrutura muito aconchegante, uma gastronomia super diferenciada,
com alguns toques regionais. A carta de vinho, para você ter ideia, ela tem 15 rótulos. E todos com o máximo de 4 a 5 mil rótulos de produção de cada item. Tá exclusivo. Entendeu? É muito interessante. Gerar experiência. Porque eu vi umas coisas que eu achei muito legal. Gerar Assim, tinha experiência. exposição de taça, tinha umas coisas, deve ser quadro de Sim. Goa que levaram pra lá e tal. Existe Muito, uma muito empresa chamada enriquecedor. Melk. A Melk é que montou esse projeto. Muito legal. Muito legal. Cara, fantástico. Ok? Você que tá conosco aqui no vídeo, eu vou fazer a pergunta final pro Ricardo e ele vai ensinar a sabrar a garrafa de champanhe. Você que tá no áudio, essa parte vai ficar só no vídeo. Porque eu acho que vai ficar confuso ele explicar isso no áudio. O Ricardo é muito bom, mas eu acho que vai ficar confuso, tá bom? Então, Ricardo, pergunta final. Antes da parte bônus aqui pro vídeo, só pro vídeo. Eu amo vocês do áudio, esse podcast existe por causa do áudio, mas vai ficar confuso. Cris, não me mate. Refeição perfeita, companhia perfeita, lugar perfeito. Ai, ai. Vamos lá. Refeição perfeita. Eu adoro arroz, feijão, carne moída e polenta mole. Se tiver uma couve, também. Angu e couve, rasgada ou picada? Se for rasgada, me lembra mãe. Se for picada, me lembra hotel. Então você queria rasgada. Ok? Beleza? Refogada no alho ali, gostosinho, sal. Sem estresse. Normal. O mais simples do simples do simples. Gostoso. Inclusive, eu tenho uma mãe hoteleira e ela fala assim: o que nós vamos jantar? O que nós vamos almoçar? Eu falei: o cardápio principal: arroz, feijão, carne moída e angu mole. Eu não quero entrar no seu prato principal, Ok. mas a gente podia dar para couve o mesmo trabalho que se dá ao risoto. O risoto é sempre finalizado na hora. Se a gente finalizasse a couve sempre na hora, na frente do cliente, a nossa bendita couve teria mais valor, a experiência seria melhor e esse... Cara, não existe couve de 1h30 atrás. Não. Não existe Não só não isso. existe, mas tem, é diferencial. Diríamos que o mercado novo, neste momento, tem feito algumas coisas muito legais nessa linha. Ah, que bom. Hã? Viva a couve. Por favor, sua refeição perfeita. Ok. Por favor. Vinhos. Sim. Então, arroz, carne moída, polenta mole, vulgo angu de colher e couve. Rasgada. Eu gosto muito de Malbec, gosto muito de Carmener. Pegaria um dos dois mais leves. Quando eu falo mais leves, algum produto que já tenha mais de 2 anos. Ok? Uhum. Porque com isso ele já vai, pela estrutura do produto, ele já vai estar mais fácil de consumo. Beleza? Ótimo. Companhia perfeita. Aí. Você tá pressionado. Pressionadaço, entendeu? Mas é importante. Eu falo que Colin tem feito, né, um momento muito interessante que é estar presente nos locais e tem uma regra que a gente falava muito há algum tempo atrás, que eu uso muito hoje, que é: quem esteve comigo durante acampamentos, ou seja, durante coisas simples, tem que ir em coisas boas. Quem roeu o osso foi comer o filé. Isso aí. Entendeu? Mas eu acho que o gerar experiência hoje estaria muito com essa linha de comida, olhando uma vista do mar. Você não falou quem, mas tudo bem. Quem Madame roeu o osso. Colin. Muito bem. Madame Colin. Ok. Ok. Então, Madame Colin, vista pro mar, Malbec e Carmener. Ou Carmener. Mais leves de 2 anos. Mais leve. Você pode fazer um bem bolado ali, porque pode ser um Sim. serviço mais longo. Tem entrada ou não? Pô, entrada, caramba. Ah, tá, entrada. Entrada rola. O que é? Eu sou muito fã de ceviche, tá? E acho que eu colocaria aí um brute, tá? Um brute brasileiro, de preferência norte de Minas, norte do Brasil, um brute com ceviche. Sobremesa. Sobremesa.
pastel de Belém, Delícia. tá? Fazendo a função. Me lembra muito um amigo lá de Tiradentes que produz, tá? Então, acho que chefe André, nessa hora, vou lembrar dele, com... Aí eu vou dar uma voltinha. Poderia ir lá na França, mas eu vou fazer uma outra coisa. Vamos pegar um colheita tardia brasileiro, tá? Que é bem doce, para a gente fazer a harmonização de doce com doce. Doce com doce. O alcoólico, então, está presente, né? Sim. Ok? Muito bem. Tem música? Música. Eu gosto de um jazz. Acho que ou se não, um lounge Brazilian. Tem até uns repertórios de lounge Brasil que são muito legais de ouvir. Que combinação, cara. Rooftop com vista pro mar, carne moída, polenta, couve, Beleza? Eu sou mineiro. ceviche de entrada com brute e de sobremesa Conversa pastel foi boa? natas. Foi fantástico, sensacional. Obrigado. Eu Foi um que prazer que agradeço. você tá aqui. Você que tá no áudio agora, infelizmente eu vou desligar a Cris, não me mate, e o Ricardo vai fazer a sabragem do... Porque você tem que explicar como é que é, né? Sim, sim, sim. Foi um prazer, Ricardo. Muitíssimo obrigado. Prazer todo meu. Estou disponível para a galera aí nas redes sociais como Dicas Ricardo Sá. Fala a sua empresa também, o site que quiser contratar, por favor. Simple.com.br, tá? A Simple é uma empresa de planejamento e gestão de restaurantes de hotéis. Então, simple.com.br. E Ricardo Sá Dicas Ricardo Sá em todas as redes sociais. Se você ouviu alguma coisa do Ricardo falando aqui, tem alguma dúvida do que foi dito, ou você tem vergonha de perguntar se a consultoria que ele presta se enquadra ao seu serviço, ou se você pode ser um bom prestador de serviço para ele, fale com ele. Ele pode demorar um pouco, mas ele te responde. Obrigado. Garantido. Valeu. Bora lá. Deixa filmando, ele vai abrir, ele vai sabrar agora, ele vai Vamos ensinar, sabrar. ele vai levantar. Peraí, agora vamos lá. Brincadeira boa. Peraí. Oi? Ok. Espero que não tenha balançado quanto. Tá no esquema? Então, peraí. Tá pronto? Eu vou ficar aqui em pé também, só pra fazer o... Olha, velho, que microfone doido, hein? Muito bem, estamos aqui com o Ricardo Sá. Ele vai ensinar a sabrar uma garrafa de espumante. Eu, Ricardo, aprendi que sabrar é o cara que usava o sabre para abrir a rolha e jogar ela longe. É isso, sabre? É isso? Já vou explicar. Ele vai explicar depois, ele é difícil, por isso nós estamos no vídeo. Deu? Uhum. Opa. Força. Ok? Então vamos lá. O que você fez? Sabrar. Sabrar, geralmente, o pessoal utiliza um sabre, que é uma espada. A espada, ao bater nessa parte de cima, né, da garrafa, ela vai estourar a parte da garrafa. A garrafa ela é feita de duas partes, dos dois lados e a terceira parte de cima para baixo. Então aqui é a parte mais delicada. Se você passar a mão na garrafa, ela vai ter uma linha. Tá vendo aqui, ó? Tem uma linha. Então, essa linha, nesse ponto, é o ponto mais delicado que tem. Mas você vai no pescoço ou você vai naquele gordinho de vidro? Eu vou bater na separação, bater na separação entre as duas bases da garrafa e a parte de cima, que seria...
Mas então você empurra pra Eu fora vou ou você empurrar bate pra aqui. baixo? Ao empurrar, ao bater, né? Ela vai levar, devido à pressão que tem de 7 atms aqui, de pressão de gás, a força vai levar com a rolha, né? Vai puxar essa parte da garrafa. Nunca, em hipótese alguma, pegue na parte de cima. Nunca faça com taças de cristal, mas sempre com vidro. Eu tenho amigos hoje que estão fazendo com cartão de crédito. Só clica e estoura. Eu tenho amigos que estão fazendo com facas menores. Eu me adaptei muito bem à taça. Ao bater aqui, ela vai quebrar. Como nós temos 7 atms de pressão, quando estoura, vai tudo que é vidro que poderia cair, ele vai sair. Ah, então não tem risco. Não, nós vamos beber, inclusive. Vou servir a minha primeiro, Por favor. tá? Cara, isso é um nojo. Isso é um nojo. Mas é legal. Sabramos, Ricardo está servindo champanhe, o espumante. Espumante. Lembrar o seguinte, utilizem a regra, muita gente agora no Réveillon vai procurar champanhe nos restaurantes, nos supermercados e vai comprar uma cidra, né? Então, uma das coisas que a gente fala muito para as pessoas é: cidra é uma bebida gaseificada, tá? E é uma bebida gaseificada artificialmente, feita de maçã. Depois nós temos o frisante, que é uma bebida que tem a metade do gás do espumante. Depois nós temos o espumante, que não nasceu no local certo, por isso que ele não é champanhe. Porque se ele fosse champanhe, teria nascido na região de Champagne, na França, seria feito de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, tá? E ficaria um tempo guardadinho subterrâneo. Ok? Lembrar que o Brasil é o segundo melhor espumante mundo. Tá? A gente só perde para a França. Ricardo, só segura a taça a garrafa, perdão. Quando você vai sabrar como segura a garrafa. Opa. Por baixo, vai lá. A gente geralmente busca a linha da garrafa, marca com a taça aonde que eu vou bater. A linha, porque tem uma linha da emenda do vidro aí? Sim. Aqui. Ah, velho, peraí. Tem uma linha. É mesmo, tem uma linha, cara. Então eu vou mirar sempre na na linha. linha. E sempre a garrafa embaixo tem que ser firme e a taça sempre travada aqui. A taça corre, ou o sabre, ou o cartão de Isso, crédito, que corre vai bater em cima da aqui. linha que vai separar o coisinho do outro. Esqueci de falar sobre temperatura. Para fazer o sabre, o espumante tem que estar extremamente gelado. Se ele estiver quente, a garrafa vai quebrar. Vai quebrar aqui, ó, nessa parte. Tá? E aí sua mão vai ficar toda suja e assim vai. Se você pegar na taça na parte de cima, a taça pode quebrar e você vai ter 7 pontos na mão. Eu nunca tive 7 pontos, nunca tive ponto, tá, gente? Só para avisar. Glória a Deus. Ok? Beleza, muitíssimo obrigado. Saúde. Peraí, saúde, vamos beber. Que espumante que é esse? Esse é um espumante vintage do Terra Nova, tá? Espumante brasileiro. Leve. Gostoso. Saúde. Bem gostoso, saúde. Ok? Então é espumante, não é frisante, não é cidra. Não. Só pra finalizar. É um espumante. É espumante. Beleza, valeu.